Título da lição, verso. Os últimos 5 reis de Israel. Ok, verso. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Jeremias 22:16. Ok, antes da gente entrar para a discussão do esboço da lição, eu sempre gosto de olhar o auxiliar, ver os objetivos para a semana, o que a gente tem para estudar nessa semana que vai começar. Então, primeira questão importante aí do que a gente vai ver é o objetivo de conhecimento. O que a gente vai aprender na lição da semana que vai entrar. Então, conhecer o quê? A trágica história dos últimos reis de Judá e saber que, após a morte de Josias, o último rei bom, as coisas foram de mal a pior. Então, o objetivo de conhecimento da semana, continuando a nossa estrutura histórica do livro de Jeremias, é olhar para os últimos 5 reis de Israel e verificar a decadência do povo de Judá, do povo de Israel, o Reino do Sul, até o seu último rei, até a destruição da cidade de Jerusalém e o último dos reis, que é Zedequias. Uma coisa curiosa nesse objetivo é que, ao olharmos para isso ao longo da história, vamos ver que, de fato, a história foi ladeira abaixo, um pior que o outro até a história se encerrar. Quais os motivos que levaram a isso, que tipo de perfil esses reis tinham e de que maneira a gente pode aprender com eles e com os erros deles, é uma das coisas que tem como desafio para essa semana. Qual o sentimento que deveria resultar da gente aprender isso, da gente rever essa história? A completa frustração que Jeremias deve ter sentido, e Deus também, quando esses últimos reis desrespeitaram continuamente as advertências divinas. É mais ou menos como você passar 40 anos falando com a porta e a porta não obedecer. Esse é o tema do livro de Jeremias e é o tema da vida de Jeremias enquanto profeta em Israel. Um olhar mais de perto faz a gente perceber que não foi tudo em vão, mas um olhar de longe, a impressão que a gente tem é realmente de uma frustração imensa e de um processo de ministério que não teve sucesso. As pessoas não ouviram, as pessoas não se emendaram, não se converteram e o cativeiro veio. A despeito disso, a grande questão que resulta do trabalho de Jeremias está na prática para essa semana, o que a gente vai aprender a praticar e a viver nessa semana. Decidir ser parte do povo remanescente de Deus, sobre o qual Jeremias profetizou em sua época e que também é mencionado nas profecias referentes ao fim dos tempos. Ou seja, o trabalho de Jeremias, a missão de Jeremias tem um aspecto profético, um aspecto de uma visão para frente, que vai ficar um remanescente em Israel. E ao mesmo tempo, os textos que Jeremias usa para apontar para esse remanescente chegam até os nossos dias como remanescentes modernos, como remanescentes do tempo do fim. E aí vem uma coisa curiosa que estava na lição da semana passada, eu até postei isso como comentário. É interessante você comparar a história do povo de Israel no que diz respeito a Judá com Laodiceia, com o que acontece no tempo do fim, com o remanescente do tempo do fim. E esse paralelo é muito interessante de ir montando e ir construindo ao longo do trimestre. A gente começou isso na lição de número 2, e agora a lição de número 3 volta à mesma história para apontar como perspectiva para esse remanescente fiel. Posto isso, vamos para a história. Qual é a questão que envolve a história da lição dessa semana? A gente vai varrer o primeiro desses 5 reis, que é o rei bom, o rei Josias, o rei menino. E aí vem o imaginário infantil. A história do rei Josias é uma história típica para as crianças se compararem ao menino rei que não segue o caminho dos seus pais. A coisa mais curiosa do rei Josias é imaginar que um rei vai para o reino com 8 anos de idade, faz uma reforma no reino inteiro com 12, e, além disso, é filho de quem foi. Se nós olharmos para sua ascendência, avô e pai, Manassés e Amon, se a gente olhar para quem foram esses 2 sujeitos, talvez entre todos os reis de Israel, os piores que Israel conheceu, a despeito de tudo isso, ele sobrevive a essa influência má e, sobrevivendo a essa influência, ele incentiva as pessoas do reino a um processo de reforma e decide seguir a Deus, mesmo não tendo exemplos na família, não tendo exemplos diretos na sua ascendência. Então, a grande coisa do reino de Josias é entender como é que se dá esse fenômeno de uma criança mudar
seu próprio destino, mudar sua própria estrutura, sendo filho de quem foi. Coisas interessantes que a gente observa na história de Josias. Se a gente vai lendo o texto de Crônicas que descreve a história de Josias, tem um pedacinho do texto que me chama a atenção e talvez é o que mais me impressiona em toda a história de Josias, que é quando, pesquisando o templo, quando varrendo a estrutura do templo, buscando recontar o dinheiro que estava lá dentro e olhar as coisas que estavam perdidas no santuário, alguém encontra o livro de Moisés, o livro da lei. E encontrado o livro da lei, pede que leve ao rei e esse livro seja apresentado a ele. Achamos no santuário o livro de Moisés. E é curioso, porque vai um representante para ler o livro para o rei. E conforme ele vai escutando as palavras do livro, aquilo impacta tão profundamente Josias, que ele rasga suas vestes, se debruça frente à mensagem do livro, em atitude de humildade, de humilhação e de perdão e de contrição. E a partir daquele momento, aquele livro se torna obrigatório de leitura e prática para todo o povo de Israel. E ele olha para Deus e pede perdão por ele e pelo povo, pela distância que eles têm do livro, pela distância que eles têm da mensagem que está no livro. O que me chama a atenção disso? Se a gente ler um pouquinho antes desse trecho, o livro era desconhecido. Então imagina uma situação de eu ter um povo chamado povo de Israel, que foi tirado do Egito por Deus, recebe de Moisés todo o instrucional para serem quem são, a identidade de nação. E você chega a um momento da história de Israel que ninguém conhece o livro da lei. Ninguém sabia que livro era aquele. Ninguém sabia o significado do que estava ali. A despeito de ter santuário, de ter a estrutura inteira do povo, o livro era completamente desconhecido. A que nível de decadência foi o povo de Israel? E em tão pouco tempo. Se a gente considerar aí a época do reinado, né, Josias está aí perto do ano 640, de Moisés até ele, nós passamos 900 anos da história de Israel. Mas se olhar o período inteiro da formatação do povo de Israel até o primeiro reinado, o primeiro dos reis, e lembrar que a gente teve aí no primeiro dos reis um profeta como Samuel, ou do peso de um profeta como Samuel, guiando Saul, guiando Davi, é incrível que em tão pouco tempo, ou seja, entre Saul e Josias, o povo tem entrado em tamanha decadência, em tamanha degeneração, a ponto de não saber o que tem no livro da lei. Há um texto do Profetas e Reis que descreve Josias enquanto escolha, enquanto menino, que eu realmente achei interessantíssimo na abordagem do texto trazido para a lição. Diz assim: o filho de um rei ímpio, perseguido por tentações para que seguisse os passos do pai, e com poucos conselheiros para encorajá-lo no caminho certo, não obstante, Josias foi leal a Deus de Israel. Advertido pelos erros das gerações passadas, escolheu fazer o que era reto em vez de descer ao baixo nível de pecado e degradação no qual seu pai e seu avô haviam caído. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Como alguém que devia ocupar uma posição de confiança, resolveu obedecer à instrução que tinha sido dada para a orientação dos governantes de Israel. Sua obediência tornou possível que Deus o usasse como um vaso de honra. E essa é a última notícia de bondade que a gente tem em Judá. Quais são as duas práticas de Josias que levaram à estrutura de resgate do povo judeu? A primeira delas, ele tirou tudo aquilo que de alguma forma lembrava ou levava o povo à idolatria. A segunda delas, não basta tirar o mal, você tem que implementar o bem. Então, o segundo aspecto que caracteriza a missão de Josias, que a lição retrata de 2 Crônicas 34, verso 31, é que ele fez uma aliança com Deus para que todos guardassem os mandamentos de Deus. Então ele tira o mal e implanta o bem. E isso renova a história de Israel. Passado Josias, próximo reinado, próxima situação de reinado, Jeoacás, seu filho. Quando Jeoacás assume o poder, 23 anos de idade, como a gente vai ver ao longo da história, ele assume o poder, mas fica pouco tempo no poder. Ele é retirado e colocado no lugar seu irmão,
E dentro desse contexto de colocar o outro em seu lugar, Jeoaquim, posto em seu lugar, a razão da sua retirada e a colocada do outro tem a ver com os tributos pagos ao reino vizinho e aos iminentes ataques de Babilônia. Dentro desse contexto, entre uma briga que ocorria por aquele território, pelo domínio daquele território entre o Egito e a Babilônia, no meio do caminho está Judá fazendo pactos e aliança com o Egito para fazer frente à Babilônia, fazer frente ao rei Nabucodonosor. Isso só piorou a condição de Israel, porque provocou Babilônia a um ataque cada vez mais forte contra o povo de Judá. A despeito de todos os apelos de Jeremias sendo feitos ao povo, essa estrutura de alianças levou o povo a uma degeneração mais acelerada e a um processo de destruição mais rápido, frente às invasões babilônicas. Jeoaquim é um rei, no mínimo, interessante, quando a gente observa algumas das suas práticas, frente a essa situação dele ter sido colocado por interferência externa. Esse pacto que ele faz com os egípcios leva o povo a uma situação de pagar tributos cada vez maiores. Além disso, ele investe na sua cultura palaciana, no seu conforto. Fruto disso, opressão maior ainda ao povo, que já vivia numa situação de risco. Essa decadência moral, tanto de Jeoacás quanto de Jeoaquim, leva à primeira das grandes invasões, e Jeoaquim é levado preso, junto com todos os membros da corte, para a Babilônia. A história de Jeoaquim vai bater com a história de Daniel. Lembra que no capítulo 1 de Daniel, quando Nabucodonosor invade a terra de Sinear, quem é levado cativo junto com Daniel? O rei também. E o rei era Jeoaquim nesse período. Levados para lá, assume o reinado em Jerusalém, o próximo rei, Joaquim. Pior do que o anterior, Joaquim leva ao povo a mais um nível de opressão, porém o seu reino dura pouco tempo. Ele reina em Israel por 3 meses e meio. E durante esse período de 3 meses e meio que ele fica ali, Nabucodonosor retorna a Jerusalém e leva mais cativos. Dessa vez leva Joaquim, suas esposas, filhos, etc., todos os membros da corte que estão com Joaquim para Babilônia. Dentro deste contexto, o próximo sujeito que vai aparecer em cena é Zedequias. E Zedequias é o último dessa cadeia de 5 reis. 1 bom e 4 ruins. Zedequias fica por um bom tempo no reinado, um tempo maior do que seus antecessores. Assume o reino com 21 anos. O problema é que Zedequias ficava em cima do muro entre 2 situações. Servir a Deus e decidir-se por Deus, ouvindo os apelos de Jeremias, ou ceder às possibilidades de pacto com o Egito para fazer frente às incursões babilônicas. Jeremias insiste com Zedequias e com o povo nas suas pregações, até que chega um momento em que Jeremias é preso. E nessa condição de estar preso, ele passa a estar sob a mira das pessoas que eram contrárias àquilo que Jeremias propunha, que era uma rendição à Babilônia. Ou seja, a mensagem de Jeremias era a última mensagem que o povo de Israel queria ouvir. A de que eles deveriam viver os próximos anos, os próximos 70 anos, debaixo da tutela de Babilônia. E se fizessem isso, eles teriam a chance de sobreviver. E sobrevivendo, quando passasse o período dos castigos, dos flagelos que Deus havia imposto por conta da situação do distanciamento de Deus que o povo propôs ao longo dos últimos anos, eles teriam a chance de ser unificados de novo e ter um remanescente fiel que voltasse a ter a pujança em Israel. Caso contrário, se eles insistissem em lutar contra a Babilônia, Babilônia viria e destruiria a cidade. E destruiria por completo. Zedequias chegou a chamar Jeremias numa consulta privada, e nessa consulta que ele faz a Jeremias, ele pede que Jeremias diga com toda clareza qual é a mensagem de Deus para ele. Jeremias olha para Zedequias e diz, por que eu vou dizer? Por que eu diria para você alguma coisa? Se eu disser para você o que Deus disse para você, você vai me matar.
E aí Zedequias faz um pacto com Jeremias, dizendo, não, pode me dizer tudo o que Deus quer, que eu não vou te matar e não vou permitir que aqueles que querem atentar contra a sua vida também te matem. Então Jeremias vira para ele e fala, ok, se é assim, então a mensagem de Deus para você é essa. E descreve tudo outra vez. Você tem que se render à Babilônia, você tem que anuir aquilo que Babilônia está pedindo, e essa é a garantia de vida e prosperidade ao povo. Se você insistir na direção do que os outros estão te aconselhando, de atacar ou de enrijecer contra a Babilônia, o resultado é a destruição. Zedequias entende e aceita o que Jeremias falou, mas não tem força para resistir à interferência do seu próprio povo. O resultado, ele acaba seguindo o seu próprio coração e enrijece com Babilônia. Enrijeceu com Babilônia, a última batalha se trava, ele fez um pacto com o exército dos egípcios, Nabucodonosor vem e arrasa com o exército e arrasa com a cidade, queima a cidade de Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, e a partir daí Jerusalém fica dentro de uma condição de ruínas, aguardando o término do cativeiro. Os poucos que sobraram tiveram que fugir dali, os que não foram levados cativos para a Babilônia tiveram que fugir. Alguns se abrigaram no Egito, outros fugiram para outros lugares e a cidade fica nessa condição de ruínas até o final, até o retorno do povo de Israel para a reconstrução da cidade. O desenho histórico desses reis segue essa peculiaridade de degeneração. Qual é a grande questão que é o fio condutor de todos eles? Primeiro, todos os reis de decadência tinham uma situação de orgulho nacional e queriam lutar contra a Babilônia. Um orgulho nacional sem fundamento, sem o fundamento de um pacto adequado com Deus, levou à ruína. A segunda coisa que é peculiar de todos eles, todos mantiveram no seu tempo de governo alianças com os povos vizinhos e com suas práticas, trazendo abordagens religiosas pagãs e hábitos de religiosidade pagã para dentro do povo de Israel, o que acelerou a degeneração deles e do próprio povo. Uma terceira via interessante nesses reis, todos eles estavam mais preocupados com o seu próprio conforto do que de fato com a salvação do povo. Porque se estivessem preocupados com a salvação do povo, teriam se rendido ao rei de Babilônia e teriam tido uma vida razoavelmente tranquila, a despeito de serem vassalos do outro reino, mas eles não queriam autonomia e queriam um processo de conforto pessoal ou de busca de autoridade pessoal, o que levou a essa situação de embates constantes. Dentro desse contexto, para onde foi o povo? Uma vez que houve essa interferência do paganismo, em primeiro lugar, o povo começa a desenvolver hábitos equivocados e, curiosamente, esses hábitos equivocados são feitos com a chancela dos sacerdotes, dos líderes ou promulgadores das leis hebreias, escribas, etc., e a anuência do reinado. Ou seja, todas as autoridades que poderiam fazer frente ao mal estavam compactuadas com o mal e mais, misturando o mal com o bem, para dar sustentação ao povo de que eles estavam fazendo as coisas certas. E chegou ao momento em que esse povo bate no peito dizendo, não, nós estamos certos no que estamos fazendo, estamos defendendo inclusive as causas de Deus ao fazermos o que fazemos. De uma maneira análoga ao nosso tempo, se a gente vem para a época do remanescente atual, é muito comum que isso também ocorra. De que a construção das verdades que se façam no nosso tempo tenham muito mais características de pensamentos e estruturas humanas do que propriamente das verdades de Deus. O mesmo distanciamento que o povo de Israel teve da lei e dos textos da época, principalmente os de Moisés, é o distanciamento que o povo remanescente dos últimos dias tem da mesma palavra de Deus. A gente tem a palavra de Deus disponível, como eles tinham achado o livro da lei, estava disponível por todo o território de Israel, mas não liam mais e não seguiam. Nos nossos dias a mesma coisa ocorre. A gente tem tudo disponível, tão fácil ao alcance da mão, mas a gente insiste em não se aprofundar nesse texto, o que leva a uma condição semelhante dentro e fora
da estrutura religiosa do remanescente. Dentro, no sentido de desenvolvimento de teorias e modelos, que é o que a gente viu na semana passada na lição, e fora, no sentido de que o mundo aguarda aqueles que vivam a verdade de Deus e lhe representem. E enquanto isso não acontece, o mundo vive o marasmo da ausência de verdades e de toda sorte de problemas que a ausência de verdades possa gerar. Ou seja, de um jeito semelhante ao processo de Zedequias, estamos num beco sem saída, a menos que revertamos o processo e passemos a buscar as verdades de Deus. Que é o último bloco da lição. Quem é o remanescente e quais suas características? Diferente das características dos reis, a primeira característica do remanescente é a prioridade das coisas de Deus. Deus em primeiro lugar em tudo que fazem. A segunda coisa de distanciamento do remanescente é que ele não desenha os seus próprios caminhos para benefício pessoal. O remanescente fiel busca em Deus a descrição da sua missão. E ouve desse Deus e pratica aquilo que esse Deus apresentou como sua missão. A terceira característica do remanescente, interessante de se observar, é que o remanescente de fato está preocupado com a salvação do povo. E investe nessa salvação, que é a peculiaridade da missão. Ou seja, mais preocupado do que consigo mesmo está o remanescente com os outros que ainda não conhecem a verdade e precisam dela. Portanto, de forma semelhante, de forma análoga, o remanescente dos dias de Israel é uma, entre aspas, cópia ou prefiguração de nós como remanescente último. Apenas, como eu disse na semana passada, com uma inversão. Enquanto o remanescente daquela época atrairia os povos para si pela sua prática de fidelidade, o remanescente de hoje é chamado a ir em todas as direções, em todos os povos, levando a prática dessa verdade pelo exemplo e pelo testemunho, para que as pessoas sintam que ainda exista alternativa nesse mundo. E essa alternativa reside em seguir o Cristo da promessa, seguir a referência do Evangelho. Se para aquela época a referência estava figurada na estrutura de uma nação, a referência de hoje está configurada por aqueles que são discípulos de Cristo e manifestam esse discipulado pelo amor. O remanescente fiel de hoje é convocado por Deus a reformar o seu tempo. Assim como Josias aceitou a incumbência de reformar a sua época, o remanescente de hoje tem uma reforma a ser produzida e tem um revivamento da palavra de Deus a ser configurado. E, portanto, essa é a missão que, por exemplo, fica para a gente para os dias atuais. Há um texto na lição de quinta-feira que eu também destacaria no comentário da lição, que começa assim: há muitos falsos profetas em nossos dias, aos quais o pecado não parece especialmente repulsivo. Eles se queixam de que a paz do povo é desnecessariamente perturbada pelas provações e advertências dos mensageiros de Deus. Quanto a eles, embalam a alma dos pecadores em uma passividade fatal com seus ensinos suaves e enganosos. Tanto dentro da igreja quanto fora dela, isso é uma realidade. Fora, muito mais nítida talvez, pelo apregoar de inverdades em relação à prática da vida cristã. Mas também dentro da igreja há aqueles que afrouxam modelos e apregoam que qualquer noção mais radical ou mais precisa de uma conduta cristã seja um abandonar da graça, quando na realidade vivemos um tempo precioso em que a representação do caráter de Deus deva estar nítida naqueles que o servem. E, portanto, do mesmo jeito que nos dias de Jeremias temos profetas falsos, temos desenhos de falsidade instalados em toda a estrutura cristã. Por fim, há uma mensagem de esperança no texto de Jeremias a esses reis, e essa mensagem de esperança está configurada no último pensamento da lição, na lição de sexta-feira, dizendo assim: nos últimos anos da apostasia de Judá, as exortações dos profetas foram aparentemente de pouco valor. Ao virem os exércitos caldeus, pela terceira e última vez sitiar Jerusalém, foi-se a esperança de todos. Jeremias então predisse a total ruína, e em virtude de sua insistência para que se rendessem, finalmente foi levado à prisão.
Mas Deus não deixou em irremediável desespero o fiel remanescente que ainda estava na cidade. Mesmo quando Jeremias foi mantido sob severa vigilância pelos que desprezavam suas mensagens, vieram-lhe novas revelações concernentes à disposição do céu para perdoar e salvar. Revelações que têm sido uma infalível fonte de conforto para a Igreja de Deus desde aquele tempo até hoje. E aí, o destaque da lição de sexta-feira é exatamente essa frase: a disposição do céu para perdoar e salvar. Vivemos no último tempo da história, no último momento de possibilidades de salvação. E a missão que nos compete é levar ao mundo esse desejo que Deus tem de perdoar e de salvar. Se não fizermos isso, Deus assegura que as pedras o farão. Mas o mundo precisa saber que Deus está disposto a perdoar e que Deus está disposto a salvar. Como último apelo histórico ao mundo, essa é a nossa responsabilidade. Levar ao mundo essa mensagem de Deus, essa forma de Deus encarar o fim da história. Deus não quer que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. Que a semana seja interessante, que a gente se aprofunde nesse tema e que nessas comparações que continuam entre aquele povo e a gente possa descobrir que características estamos repetindo e que precisamos abandonar e que possibilidades temos e precisamos radicalizar no sentido da prática e do exercício dessa missão. Deus abençoe todos nós. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelos alertas do passado, pela história que nos permite não só verificar a decadência de um povo, mas acima de tudo que nos adverte para que não soframos das mesmas mazelas e dos mesmos erros hoje. Dá que, como naquela época, possamos ter um remanescente fiel e ser esse remanescente fiel para o mundo que nos cerca. Que com isso possamos levar a tua salvação e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.